Na quinta-feira, uma notícia surgiu com força nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, emitiu um comunicado público defendendo Alexandre de Moraes contra possíveis sanções dos Estados Unidos, que estão sendo discutidas por autoridades americanas desde a revelação da investida judicial do ministro contra plataformas digitais, influenciadores e até mesmo empresas estrangeiras. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou dias antes que há grande possibilidade de Moraes enfrentar restrições por supostamente perseguir vozes dissidentes no exterior, especialmente aquelas vinculadas à Rumble e ao jornalista Alan dos Santos. E diante disso, a AJUF usou seu comunicado para rotular as ameaças como ilegítimas, criminosas e ataques à soberania nacional. Mas o que se vê na prática é algo mais complexo. Não há apenas uma disputa jurídica, há uma guerra de narrativas sobre liberdade de expressão, censura institucional e soberania digital. E essa batalha está longe de ser resolvida. A nota oficial da AJUF não foi neutra. Ela partiu com força total. Soma-se a isso a pressão ilegítima e inaceitável de autoridades diplomáticas contra o ministro Alexandre de Moraes, configurando um atentado à soberania nacional e à autonomia dos poderes da República. Uma defesa clara, uma postura política e uma resposta direta às declarações de Marco Rubio, que pode levar os Estados Unidos a impor sanções reais contra Moraes, incluindo restrições de viagem, bloqueios de contas e investigações legais internacionais. A entidade também aproveitou o momento para condenar ações recentes de grupos criminosos, como o chamado Comando C4, que teria planejado investigar e até assassinar ministros do STF. 5 pessoas foram presas pela Polícia Federal na quarta-feira, suspeitas de envolvimento no esquema. E aí surge a justificativa da AJUF. São gravíssimos os recentes relatos sobre grupos criminosos que planejam investigar e até assassinar ministros da Suprema Corte, membros do Judiciário e outras autoridades, representando ameaça direta à integridade dessas pessoas e à estabilidade democrática. É um texto forte, emocionalmente carregado, mas que levanta mais dúvidas do que respostas. Por quê, afinal, como você pode falar em ameaça à democracia, quando a própria democracia permite que críticos do governo existam, expressem suas opiniões e até exponham abusos de poder? A origem das ameaças aos Estados Unidos vem do próprio Departamento de Estado americano, que tem sinalizado preocupação crescente com a forma como o STF está lidando com liberdade de expressão, redes sociais e comunicação internacional. Em depoimento ao Congresso americano, Marco Rubio, secretário de Estado responsável por assuntos internacionais, mencionou que ministros brasileiros estão sob investigação por práticas antidemocráticas, e que medidas podem ser tomadas contra aqueles que promovem censura, perseguição judicial e uso político do sistema legal. Moraes está no topo dessa lista. E isso gerou reação imediata de setores do judiciário local, que não veem com bons olhos interferência externa em assuntos internos do país. Mas, ironicamente, esse é o mesmo ministro que insiste em mandar multas a empresas americanas, exigir dados pessoais de usuários que vivem no exterior e usar caneta para punir quem discorda dele. O conflito que levou à possível sanção dos Estados Unidos começou com a Rumble, plataforma de streaming que abriga Alan dos Santos, jornalista bolsonarista exilado nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes decidiu, meses atrás, pedir à empresa acesso a dados de contas vinculadas a Santos, mesmo sabendo que ele vive fora do país e que a Rumble sequer tem escritório comercial no Brasil. A resposta da empresa foi clara: recusou o pedido, considerando ilegal e sem fundamento jurídico real. E, além disso, entrou com processo nos Estados Unidos contra o ministro, exigindo indenização por danos morais e materiais causados por ordens monocráticas ilegais emitidas pelo magistrado. Esse tipo de movimento, onde um juiz brasileiro tenta controlar conteúdo global usando mecanismos locais, é o que está colocando o Brasil sob escrutínio internacional. E é o que faz com que figuras como Marco Rubio passem a questionar publicamente a conduta do STF. Enquanto isso, a prisão de 5 indivíduos ligados ao Comando C4 trouxe mais tensão ao cenário. A PF apurou que o grupo pretendia investigar e até executar ministros do STF, como forma de protesto contra decisões recentes do tribunal. A AJUF, ao citar o caso, tentou criar paralelo entre ameaças físicas e pressões diplomáticas. Ataques, sejam de origem externa ou interna, não intimidarão o judiciário nem ameaçarão a ordem constitucional. Mas há um problema óbvio: essas duas coisas não são comparáveis. Enquanto o Comando C4 representa violência real, física e ilegal, a crítica americana é feita dentro de uma lógica jurídica e diplomática, com base em liberdade de expressão, separação de poderes e proteção a plataformas digitais. Ao equiparar essas duas frentes, a AJUF acaba distorcendo a realidade e transforma uma pressão institucionalizada em ameaça terrorista. O ponto central da discussão é este:
Até onde vai a proteção do judiciário brasileiro e onde começa o desrespeito às leis internacionais? Moraes age como se sua posição no STF fosse inatacável. Como se ele tivesse direito absoluto de decidir sobre qualquer coisa, mesmo que envolva jurisdições fora do Brasil. Ele já multou a antiga representante do X no Brasil por não entregar dados de Elon Musk. Já ordenou o bloqueio de contas em redes sociais. E agora quer puxar Alan dos Santos de volta ao país, usando empresas internacionais como alavancas. Isso tudo soa mais como vingança judicial do que como combate à desinformação. E é por isso que empresas como Meta e X resistem a cumprir ordens que consideram absurdas e extraterritoriais. A pressão de Moraes sobre Meta e X não é nova. Mas o contexto mudou. Agora, ele está sendo investigado nos Estados Unidos, e teme que sanções recaiam sobre si. Então, ele resolveu retaliar. Mandou a PF requisitar dados de contas associadas a Alan dos Santos. Exige informações de pessoas que não vivem no Brasil, e ameaça multar e prender funcionários locais caso as empresas não obedeçam. É uma jogada arriscada. Porque empresas como X e Meta já entenderam que podem ignorar ordens ilegais do STF e continuar operando normalmente. Afinal, quem decide lá, não manda aqui. E, ironicamente, essa pressão só aumenta o número de denúncias contra o ministro e põe o Brasil sob risco de isolamento comercial. Enquanto isso, o Congresso Nacional segue omisso. Hugo Mota, Alcolumbre e outros líderes do Centrão não querem mexer no vespeiro do STF, mesmo com evidências claras de que alguns ministros estão usando o cargo para fins políticos. Agora, com a nova investida de Moraes, a pressão sobre o legislativo deve aumentar. Se ele continuar perseguindo empresários e influenciadores, será o parlamento que terá que responder por isso. O que está acontecendo no Brasil não é só um caso jurídico. É um padrão global de censura digital, onde o Estado usa o judiciário para punir quem pensa diferente. E isso tem consequências. Países como Portugal, Espanha e Estados Unidos já estão revisando suas relações comerciais com o Brasil, especialmente no que diz respeito à cooperação em segurança digital, telecomunicações e investimentos internacionais. Se o STF continuar insistindo nesse rumo, o país corre sério risco de isolamento e pode perder acordos comerciais importantes com parceiros estratégicos. A resposta das empresas internacionais é clara. Elas não vão obedecer ordens ilegais. A Rumble já entrou com processo nos Estados Unidos. O X e a Meta também cogitam a mesma medida. E, ironicamente, a ameaça de Moraes só acelera esse processo. Quanto mais ele pressiona, mais elas entendem que não podem confiar no sistema jurídico brasileiro. Especialistas alertam: se a guerra continuar, empresas podem simplesmente sair do Brasil, deixando milhões de brasileiros sem acesso a plataformas fundamentais. Tudo isso mostra uma coisa: o Brasil está perdendo sua capacidade de diálogo. O STF age unilateralmente. O governo Lula se fecha em seu discurso único. E o Congresso se recusa a fiscalizar. A defesa de Alexandre de Moraes pela JUF não é só uma nota de apoio. É uma declaração de que certos setores do judiciário brasileiro estão dispostos a defender o indefensável. Mas o mundo não está mais comprando essa narrativa. As empresas não estão obedecendo. Os países não estão aceitando. E até mesmo parlamentares americanos começam a rever a relação com o Brasil. A guerra não é só contra Moraes. É contra o modelo de justiça que ele representa. Um modelo onde quem discorda é punido, onde a liberdade de expressão é tratada como inimiga do Estado, e onde a caneta do ministro vale mais do que a Constituição. E enquanto isso, o povo brasileiro assiste, impotente, a um show de mau exemplo, onde quem deveria proteger a democracia é exatamente quem a está sufocando.